Olá, meu nome é José Guilherme Almeida, faço parte da CIA Dança e Vida do Rio de Janeiro. Sou graduado em Educação Física, mestre em Educação e especialista na área de Inclusão. E é sobre esse tema que eu quero abordar hoje. Quando nós pensamos nessa ideia de inclusão, fica uma estranha sensação de que nós já falamos sobre isso há muito tempo e que ao mesmo tempo nós não sabemos como isso funciona. Aqui no Brasil os movimentos de inclusão são recentes. Eles têm apenas algumas décadas. Só que as raízes da inclusão elas estão há muitos anos atrás. Inclusive, se nós olharmos no Velho Testamento, existe uma inclinação na lei, no Pentateuco, de aceitar pessoas de outras nações que não faziam parte do povo de Israel como estrangeiros no meio do arraial. Geralmente uma condição era exigida, que as pessoas seguissem a lei de Deus. Agora, se nós olharmos para o Novo Testamento, Jesus ele escancara esse conceito e ele promove a inclusão em todos os sentidos. Jesus ele caminhava com os menos favorecidos e com os excluídos sociais. Nós temos passagens onde Jesus é relatado comendo com publicanos, conversando com samaritanos, curando pessoas com deficiência, pregando para pobres e para ricos. Jesus ele estruturava o seu pensamento sobre o conceito de equidade. Na Bíblia diz que todos nós pecamos perante Deus e por isso estamos afastados dele graças à consequência do pecado. Jesus ele veio como mediador para salvar todo aquele que nele crê. Logo, em Jesus nós temos estruturada a ideia de inclusão no reino de Deus, que por meio de Jesus todos podem entrar no reino dos céus, porque também, previamente, todos nós somos vistos como iguais perante Deus. Em Jesus, todos esses rótulos, todas essas diferenças sociais, elas simplesmente desaparecem. Porque não importa se eu sou negro, mulher, pobre, deficiente, prostituta, ou seja lá o rótulo de preconceito que nós temos atualmente. Porque Deus vê o coração. E Jesus salva aquele que crê nele, independente de quem essa pessoa era na sua vida pregressa ou vai continuar sendo após cristã. Porque, por exemplo, uma prostituta ela tem uma conduta que não é condizente com o cristianismo. Um negro, ao se converter, vai continuar sendo negro. Uma mulher, ao se converter, vai continuar sendo mulher. Uma pessoa com deficiência, ao se converter, provavelmente ela vai continuar tendo sua deficiência. Deus pode curá-la? Pode, mas não é uma obrigação. Quando nós aceitamos essa verdade, passamos a olhar todas as pessoas como nosso próximo, como pessoas que têm o mesmo valor que nós perante Deus, resta um problema. Como nós vamos incluir em nossas igrejas pessoas com habilidades diferentes das que nós geralmente recebemos? Por exemplo, como eu posso receber uma pessoa que utiliza a cadeira de rodas na minha equipe de dança? Ou como eu vou fazer uma peça de teatro tendo um integrante com síndrome de Down? Como eu poderia ter um preletor surdo falando no domingo à noite? Será que realmente existe um impedimento para esses casos que eu coloquei? Ou será que nós temos dificuldades em receber essas pessoas? O que seria necessário para que pessoas com essas características ou até outras deficiências estejam nas nossas igrejas? Número 1, essencial, é a atitude positiva em relação a essas pessoas. A primeira grande barreira está na forma de lidar com a deficiência. Quando a gente olha uma pessoa nessa condição e temos espanto, ou nós temos medo de nos aproximar dessa pessoa, nós criamos uma barreira. Obviamente é difícil lidar com pessoas com deficiência, no sentido de gerar adaptação, porque são situações muitas vezes novas. Enquanto um especialista, eu não conheço todas as deficiências. E muitas vezes eu vou precisar estar com a pessoa, conversar com a pessoa, para aprender a lidar com ela e atender as necessidades dela, que são individuais. Cada pessoa é uma pessoa. E as necessidades são individuais. Agora, a partir do momento em que eu entendo as necessidades dessa pessoa, eu vou promover o ponto 2, que é a acessibilidade. Ou seja, não vou gerar no espaço, eu vou gerar na estrutura eclesiástica adaptações mínimas para receber essas pessoas. Por exemplo, eu preciso ter
adaptação para pessoas que utilizam cadeira de rodas, que utilizam muletas, que utilizam cão-guia, que utilizam a bengala e por aí vai. Isso vai exigir, por exemplo, adaptação no acesso das pessoas que chegam à igreja, adaptação dos banheiros da igreja, nas salas de aula, nas salas de reuniões, na cantina, no santuário e no púlpito da igreja. Senão, a estrutura eclesiástica vai gerar barreiras. Pode ser que você nunca tenha passado por situações ou problemas como esse. Muitas vezes eles não são comuns na nossa realidade. E não são comuns porque as pessoas com deficiência costumam não encontrar abertura para trabalhar nas nossas igrejas. Geralmente nós estamos tão acostumados com o nosso jeito de fazer as coisas que não pensamos em como poderíamos criar caminhos ou oportunidades para que essas pessoas com deficiência ou condições diferenciadas estejam no nosso meio. Mas pense bem, será que Jesus criaria uma igreja onde alguns grupos de pessoas não conseguissem fazer parte dela? Bom, inclusão é uma responsabilidade de todo mundo. É uma responsabilidade minha e sua. Somos nós que criamos a igreja. Somos nós que fazemos a igreja, porque nós somos a igreja. Portanto, nós podemos também adaptá-la a todas as pessoas que merecem e devem receber o Evangelho. Então, eu te desafio, não tenha medo. Jesus já fez a parte principal. Agora faça a sua.